Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabiano Pires aqui mais uma vez e vamos aqui para mais uma aula de matemática. Eis aí o nosso objeto do conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural, certo? É o que a gente vai estudar, o nosso conteúdo. E a habilidade que eu quero que vocês desenvolvam é essa daí. Aprender a classificar números naturais em primos, compostos, certo? Números primos, saber dizer quando o número ele é primo, quando é que um número ele é composto. Quero também que vocês aprendam a estabelecer relações entre números, usando essas expressões aqui, ó. Saber quando o número é múltiplo de um outro, quando o número é divisor de um outro, entender também quando o número é fator de um outro, certo? E também depois a gente vai estabelecer aqui, por meio de investigações, alguns critérios de divisibilidade. Vamos entender quando é que um número é divisível por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. Ok, pessoal? Isso daí é o que a gente vai estar desenvolvendo a partir dessa aula. Mas vamos aqui direto ao assunto. Antes de tudo, vamos aqui para o conceito de divisor de um número natural. Vou deixar primeiramente o conceito aqui, certo? Não vou falar sobre ele agora. Quero lembrar antes para vocês o conjunto dos números naturais, né? Porque o objeto aqui do nosso estudo, o campo aqui do nosso estudo, é só primeiramente aqui entre os números naturais, certo? Então vamos ainda para os inteiros. E antes de eu explicar aqui o conceito de um divisor de um número, eu quero trazer aqui um exemplo. Imagine a seguinte situação, onde um professor, por exemplo, na sua aula de reforço para 9 crianças, ele traz 36 figurinhas e quer dividir as 36 figurinhas pelas 9 crianças, de forma que cada criança fique com a mesma quantidade de figurinhas, certo? Como o professor poderia fazer? Quantas figurinhas ele daria para cada criança? Será que sobraria alguma figurinha? Ficaria alguma de fora? Bom, a divisão de 36 por 9 é bem simples. Deixa eu armar a conta aqui. A gente vai dividir aqui 36 por 9. Na tabuada do 9, nós sabemos que 4 vezes 9 é igual a 36. Não é isso? Fazendo aqui a subtração, 36 menos 36 dá 0. Ou seja, a conclusão aqui, qual é a conclusão que a gente chega? Que o professor, ele vai dar 4 figurinhas para cada criança, certo? Ele vai dar 4 figurinhas para cada criança e não sobra nada. Ou seja, a divisão de 36 por 9 é uma divisão exata. Não sobrou nada, porque 4 vezes 9 é 36. Se isso acontece, significa que o 9 ele é um divisor, certo? O 9 ele é um divisor do 36. Ok, pessoal? Deixa eu dar um outro exemplo aqui de um número que não é divisor de 36. Por exemplo, imagine que o professor tem essas mesmas 36 figurinhas e ele vai dividir apenas para 5 crianças. Quantas figurinhas ficaria para cada uma das crianças? Observe aí. Pegaríamos aqui o 36, dividiríamos por 5, certo? Fazendo aqui a divisão, nós sabemos que 6 vezes 5 é 30. Então, colocando aqui 7 vezes 5 dá 35. Se for 8, já dá 40, passa, né? Só lembrar aí da tabuada do 5. 7 vezes 5, 35. Fazendo aqui a subtração, nós percebemos que vai sobrar uma figura. Ou seja, o resto aqui deu diferente de 0. Logo, o 5 não é divisor do 36, certo? Espero que tenha ficado claro aí essa questão de
de quando é que um número é divisor, né, de um outro. Uma outra forma que a gente pode dizer ou falar a respeito disso, deixa eu apagar tudo aqui, é o seguinte: a gente também pode dizer que o 36 ele é divisível por 9. Ou seja, podemos dizer que o 9 é divisor de 36, ou podemos dizer que o 36 ele é divisível por 9. As duas declarações são a mesma coisa, são verdadeiras, nesse caso aí. Tá certo, pessoal? Mas agora vamos lá, vamos aqui para o nosso conceito, né? Vamos entender aqui o conceito de divisor de um número natural. Leia aqui comigo, ó. Um número natural não nulo, ou seja, diferente de zero. Um número natural não nulo A, certo? Estou chamando esse número aqui da letra A. Ele é divisor de outro número natural B, chamando esse outro número natural B, quando a divisão de B por A for exata, ou seja, exata é quando o resto for igual a zero, certo? Aplicando aqui ao nosso exemplo, aplicando o conceito ao nosso exemplo, nós temos o seguinte, ó. Esse número não nulo, ele é divisor, nós vimos aqui que o divisor é o 9, né? No nosso exemplo aqui. Então, esse número não nulo, note que realmente o 9 ele é diferente de zero, certo? Ele é divisor de um outro número B, que a gente chamou esse outro número B aqui de 36. Bem aqui, ó. De 36, certo? Então, note isso daí, que esse número A é divisor desse número B, ou seja, o 9 é divisor de 36 quando essa divisão ela for exata. Então, basta verificar se o resto da divisão é zero. Se der zero, então aquele número ali que está dividindo, né, que é o divisor, aqui a gente chama de divisor, de fato ele é divisor do número que está sendo dividido. No caso aqui o 9 é o divisor de 36. Certo, pessoal? Então basta verificar isso aqui, ó. Se der diferente de zero, não é divisor. Como no caso aí a gente viu 5, né? Então vamos aqui agora para o conceito de múltiplo de um número natural. Está aqui a definição. Primeiramente eu quero fazer aqui um exemplo, tá certo? Para depois a gente partir para a definição. Acho que assim fica mais fácil de entender, tá bom? Imagine a seguinte situação: um comerciante, ele vende canetas, né? Caneta azul, azul caneta. E ele costuma cobrar por uma caneta dessa daí o valor de R$2, certo? Imagine que ele começa o dia sem vender nenhum, obviamente, mas aí vai chegando um cliente, vai chegando o segundo cliente, e ele fez uma tabelinha assim para contabilizar o tanto de canetas que ele conseguiu vender em um dia e o valor em reais do quanto ele conseguiu arrecadar na venda dessas canetas, certo? Note o seguinte, ó. No começo do dia ele não vendeu nenhuma, que é o número de canetas vendidas, certo? O cálculo do valor da venda, se ele não vendeu nenhuma e a caneta custa R$2, então aqui eu tenho 0 vezes 2, ou seja, ele não ganhou nada. O valor que ele ganhou foi 0, não vendeu nenhum ainda. Mas depois, imagine que chegou um cliente, né? E comprou uma caneta. Quanto foi que ele ganhou na venda dessa caneta? Basta multiplicar a quantidade de caneta vendida, que é 1 por 2. 1 vezes 2 dá 2. Então, o resultado é R$2. E depois ele vendeu mais uma no dia, chegou a 2 canetas, certo? Multiplicando aqui 2 vezes os R$2, né? Temos R$4 de lucro, ou aliás, de arrecadação. Depois chegou mais um cliente, ele vendeu mais uma caneta, tendo aqui agora 3 vezes 2 canetas vendidas, né? Aliás, 3 vezes R$2 de caneta vendidas, que totalizando aqui dá R$6 e assim em diante, certo? Vendendo 4 canetas, ele fez aqui 4 vezes 2, arrecadou R$8. Então, observe o seguinte: tenho aqui um valor, que é o valor da caneta, os R$2, certo?
E aqui eu tenho o valor no final do dia de quanto ele conseguiu arrecadar, mais do que isso aí, por isso eu coloquei as reticências, tá certo? Mas eu vou ficar aqui até o valor R$14 aqui. Então, observe o seguinte, que esses números aqui da última coluna, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, reticências, esses números aí são o que nós chamamos de múltiplos do número 2, certo? Ou seja, quais são os múltiplos do número 2? Você começa aqui do 0, e depois vai de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, etc. Certo, pessoal? Então, isso daí é que são os múltiplos de um número. Mas vamos entender aqui agora, vamos partir aqui agora para o nosso conceito. Ele diz o seguinte, ó, um número natural A, certo? Será múltiplo de um número natural B, diferente de zero, quando A for divisível por B, ou B for divisor de A. Melhorando aqui a explicação, fica o seguinte, ó. Um número natural A será múltiplo, certo? Observe que eu chamei esses aqui, né? Ó. Esses números aqui são os múltiplos de 2. Então, essa letra A aqui representa um desses números, no nosso exemplo, certo? Esses números aqui são a nossa letra A. Deixa eu mudar aqui só a tinta. Esses aqui são a nossa letra A, certo? São os múltiplos de quem? Desse número natural B, que no caso aqui é o valor da caneta, 2. Repare que ele é diferente de zero, né? O nosso 2 aqui é diferente de zero. E esses números aí, que representados aqui pela letra A, esse conjunto aqui são os múltiplos do número natural B, quando A, nosso A aqui, for divisível por B. Ou seja, se você pegar qualquer um desses números aqui e dividir pelo B, né, que nosso B aqui, o 2, né, o resultado é exato. O resto é igual a zero. Certo? Observe, eu peguei qualquer um. Se você pegar 10, 10 dividido para 2 dá 5. Resta nada, resta zero. É a metade, né, de 10. 14 dividido por 2 dá 7. O resto é zero e assim diante. É a primeira parte aqui que ele está falando da definição, certo? Quando A é divisível por B. Ou, uma outra forma de você falar é quando B for divisor de A. Ou seja, o B, no caso aqui o 2, né, divide o A. No caso, esses números aqui, certo? Divide o A. 2 divide o 4, divide em duas partes iguais. 2 divide o 6, divide em duas partes iguais também, né? E não sobra nada. Então, se isso acontece, pessoal, eis aqui a definição de múltiplo de um número, certo? Se esses dois critérios aí acontecem, na realidade, ou um ou o outro, né? Ou esse aqui acontece, ou esse aqui acontece, então você está diante aqui da sequência de múltiplos de um determinado número. No nosso caso aqui, a sequência de múltiplos do número 2. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volta o vídeo aí, escuta mais uma vez, estudem. Antes da gente terminar aqui a nossa aula, eu gostaria de trazer um exemplo, certo? O exercício 1, né? Um exemplo não, um exercício. O exercício 1. Na verdade, eu vou trazer aqui dois exercícios, tá certo? 2. E diz assim, ó, o primeiro exercício, para a gente fazer aqui uma aplicação do que a gente acabou de aprender. Verifique quais os números abaixo são divisores de 32, certo? Ele quer saber qual desses números aqui são divisores de 32. Ora, para saber se um número ele é divisível ou não, né? Ele é divisor ou não do outro, basta fazer a divisão.
Não é isso? Pega o 32 e divide por esses números, certo? 32, fazer aqui a letra A, e divide por esses números. Se o resultado, se o resultado tiver como resto igual a zero, certo? Se na divisão o resto for igual a zero, isso significa que o número ele é um divisor, certo? Fazendo aqui a letra A, dividindo aqui 32 por 4, a gente tem o seguinte. 32 dividido por 4, olhando aí na tabuada do 4, qual é o número que eu multiplico por 4 e dá 32? Por exemplo, aqui, colocando 8, né? 8 vezes 4. Aí você faz o 8 4 vezes, né? 8 mais 8, 16, 24, 32. Para quem tem não lembra, né? Da tabuada. Então, 8 vezes 4, sabemos que é 32. Fazendo aqui a subtração, 32 menos 32, o resto deu 0. O que isso significa? Se o resto dá 0, significa que 4 ele é divisor de 32, certo? Fazendo aqui agora o item B, dividindo aqui o 32 por 6, né? 32 dividido aqui por 6, a gente verifica se o 6 ele é ou não um divisor de 32, certo? Não tem segredo. Se o resto for igual a zero, é. Se não for, não é. Então vamos lá. Qual é o número que eu multiplico por 6 aí dá 32? Ou seja, quanto é 32 dividido por 6? Se eu colocar 5 vezes 6, o resultado ele é 30, né? Se eu colocar 6 vezes 6 já dá 36, já passou. Então o que chegou mais perto aqui foi o 5. 5 vezes 6, 30. Fazendo aqui a nossa subtração, o resto fica igual a 2, que é diferente de 0, ou seja, o resto deu diferente de 0. Então, 6 não é divisor de 32, certo? E dessa forma, pessoal, você faz para cada um dos itens. Divide aqui o 32, que é o C, né? Por 7, certo? Dividindo aqui 32 por 7. A gente vai ter o seguinte, um número que multiplica 7 de 32. Se eu fizer 7 vezes 5, dá 35, né? Já passa, já. Se eu fizer aqui 7 vezes 4, um a menos, né? Aí 7 vezes 4 dá 28, não é isso? 7 vezes 4, 28. Colocando aqui o 28, 32 menos 28... é a mesma coisa que você fazer 28 para chegar em 32, né? 28, 29, 30, 31, 32, ou seja, sobrou 4. Como é diferente de 0, então o 7 não é divisor de 32. E por último, temos aqui o 8, o item D. Deixa eu colocar aqui o item D, o 8. Será que o 8 ele é divisor de 32? Vamos dividir aqui. 32 dividido para 8. Temos aqui que 8 vezes 5 dá 40, já passa. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 4, 32. Então, vou trocar aqui a caneta. 8 vezes 4, pela tabuada do 8, sabemos que dá 32. Fazendo aqui a subtração, o resto deu, 0. Significando que 8 ele é um divisor de 32. Ou seja, os divisores, ele pediu para verificar quais os números, né, dos números abaixo são divisores de 32. Vimos que a letra A, o 4 e o 8. Espero que vocês tenham entendido, certo? Vamos aqui a um último exercício, exercício 2, que diz o seguinte, ó. Entre os números abaixo, quais são múltiplos de 8? Agora ele está procurando aqui os múltiplos, certo? Lembra lá da situação da caneta azul lá, custava R$2 e o resultado lá do ganho lá do cidadão, né?
na venda de determinada quantidade de canetas foi de 2 em 2, né? Isso a partir do zero. Por quê? Porque os múltiplos de 2 são de 2 em 2, a partir do zero. Da mesma forma, a gente vai verificar aqui, ó, qual desses números aqui abaixo são múltiplos de 8. Ok? Aí assim, observando aqui como esses números aqui dos itens, né, são pequenos, certo? Observando aqui esses primeiros números aqui, ó, 15, 16, 22, 24, como eles são assim bem baixos, números baixos, uma forma bem simples de você verificar eles aí é só você achar aqui o conjunto dos múltiplos de 8, certo? Começando do zero, indo de 8 em 8. O primeiro é 8, aí vai somando de 8 em 8, né? 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. 24 mais 8, 32. E assim vai, certo? É também aí um conjunto infinito, né? Tenho aqui, ó, isso aqui é a sequência, certo? Dos múltiplos de 8. Dos múltiplos de 8. Qual desses números aqui se encontra entre estes primeiros aí, entre estes primeiros itens da questão 2? Repare que não tem 0, né? Ó, não tem 0. Repare que não tem 8. Repare que tem o 16, ó. Múltiplo de 8. Repare que 24, ó, tem também, certo? E que o 15 e o 22 não tinham. Não aparece aqui na sequência, né? Logo, eles não são múltiplos de 8, certo? Se você continuar fazendo aqui de 8 em 8, você vai chegar em 344 ou perto dele, se ele não for múltiplo de 8. Porém, para que a gente não perca tempo, o que a gente faz? Como a gente já viu, né? Já aprendeu. A gente tem aqui um número múltiplo de 8, os múltiplos de 8, mas para eu verificar direto se um número alto ele é ou não um múltiplo de 8, sem fazer aqui essa sequência, basta eu pegar esse número, no caso aqui 344, e dividir ele por 8. Se o resto der igual a 0, correto, certo? Ele é divisível por 8, tá bom? Ou seja, ele é múltiplo de 8, é conforme a nossa pergunta aqui, tá certo? Vamos fazer a divisão, pegando aqui 3 é menor que 8, pego 34, né? 34 dividido para 8, a gente sabe, já vimos que 4 vezes 8 dá 32, 4 vezes 8, 32, certo? Faz-se aqui a subtração, né? 34 menos 32, sabemos que é 2. E dividiu aqui, fizemos aqui a subtração, baixa o próximo algarismo. Baixando aqui o 4, e a regra é baixou, faz a divisão, né? A regra aqui nesse tipo de divisão. Baixando o 4 fica 24, dividido agora para 8. Ora, quanto é 24 dividido por 8? Na tabuada do 8, nós sabemos que 3 vezes 8 é igual a 24, certo? Ó, inclusive está aqui ele, né? Está aqui tanto o 32, como está aqui também o 24, certo? Ou seja, 3 vezes 8, 24. Colocando 24 aqui, fazendo a subtração, verificamos que o resto deu 0, igual a 0. Se isso aconteceu, 344 ele é um múltiplo de 8. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, tá certo? Eu vou apagar tudo aqui, só para encerrar. Fiquem com Deus e até a próxima aula.